Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. O Tribunal Superior Eleitoral analisa pedido de inelegibilidade do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, por um suposto esquema de divulgação de notícias falsas contra o adversário nas redes sociais. Defensoria Pública lança o Observatório da Violência por Intolerância para receber denúncias de agressões por motivos políticos. Faltando um pouco mais de uma semana para o segundo turno, o futuro presidente da República terá um duplo desafio: governar um país dividido nas ruas e no Congresso. PT e PSL são os dois partidos com as maiores bancadas. O próximo presidente vai precisar de muita habilidade para conduzir esse jogo de forças em Brasília. Juiz de primeira instância Sérgio Moro nega ao Conselho Nacional de Justiça que tenha divulgado a delação do ex-ministro Antônio Palocci a 6 dias do primeiro turno por motivações políticas. E no quadro Linha de Frente, uma ideia que surgiu como um trabalho de faculdade e hoje produz revistas e livros com renda revertida para 50 projetos sociais. E os últimos desdobramentos do caso do saudita Jamal Khashoggi. Agora o presidente Donald Trump admite a morte do jornalista. No esporte, o encerramento dos Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina. A delegação brasileira conquista mais um ouro. Faltam 9 dias para o segundo turno da eleição. O futuro presidente da República terá um duplo desafio: governar um país e um Congresso divididos. Os deputados federais e senadores poderão aprovar ou barrar projetos considerados fundamentais para o desenvolvimento tanto econômico quanto social do país. Um desafio que se apresentará no cotidiano do cargo. A Câmara será formada por 513 deputados de 30 partidos diferentes. PT e PSL, partidos dos candidatos à presidência, elegeram o maior número de representantes, 56 e 52. E esses números devem aumentar com a migração de parlamentares que hoje estão em partidos que não obtiveram nesta eleição o patamar mínimo de votos ou eleitos definido na cláusula de barreiras, que começa a ser aplicada este ano. Pelo menos 14 das 30 legendas com registro no Tribunal Superior Eleitoral devem ficar inviabilizadas por perder o tempo de propaganda na TV e os recursos do fundo partidário. Você sabe que tem partido que se tornou ali uma legenda de aluguel, que significa uma coligação na época da eleição para que você tenha mais tempo de TV, acesso ao fundo partidário. Então, por isso que existem elementos como a cláusula de barreira que visa corrigir essas distorções. Esse jogo de forças que já está em andamento nos corredores do Congresso será crucial para a governabilidade a partir do ano que vem. É pelo Legislativo que devem passar as decisões do próximo presidente da República. E os eleitores escolheram o que já é considerado o Congresso mais conservador desse período democrático. Em uma eleição polarizada entre progressistas e conservadores, as propostas apresentadas pelos presidenciáveis são opostas. No setor da economia, Jair Bolsonaro, do PSL, defende privatizações, o contrário de Fernando Haddad, do PT. Independente de quem for eleito, do plano de governo que for eleito, vai ter aí dificuldades para negociar com o Congresso, né? Porque a gente tem uma composição de um Congresso que é mais conservador, né? Que está mais à direita, à centro-direita, né? Então, com certeza, vai ter uma proposta de uma economia com mais privatizações, um Estado oferecendo menos benefícios sociais, uma economia mais independente, mais autônoma, né? Já na saúde, por exemplo, poucas propostas efetivas. Mas a discussão da legalização do aborto também depende de deputados e senadores. Os parlamentares geralmente sempre votam de acordo com a indicação do líder do partido, né? E quando você tem questões ligadas mais à moral do parlamentar, né? Porque a questão do aborto vai muito da questão moral do parlamentar, dos valores pessoais, dos valores familiares. Então é uma questão mais sensível para o eleitorado, em que geralmente os partidos liberam os parlamentares para votar de maneira livre, né? Então um presidente ele vai ter mais dificuldade ainda, independente de qual for a posição dele em questão ao aborto, por conta disso. O próximo presidente terá ainda que administrar a articulação política com outros partidos. Tarefa mais fácil para o candidato do PSL. Se imaginar que o Bolsonaro pode ter a segunda maior bancada, que já é do partido dele, do PSL, pensando aí ruralistas, evangélicos e aqueles que são ligados aos setores militares, ele tem um número expressivo. Então, nesse sentido, caso vença Jair Bolsonaro, as condições de governabilidade dele em qualquer um dos temas, nesses ou em qualquer outro,
será muito mais fácil do que, por exemplo, o Fernando Haddad, que sairia de uma eleição bastante conturbada, com sentimento antipetista muito forte e um Congresso com tendência mais conservadora e hostil às teses apresentadas pelos petistas. Por fim, o combate à corrupção, que pauta os humores do eleitorado desde 2013, também deve ter respostas diferentes dos candidatos e seus aliados no Congresso, uma das instâncias fiscalizatórias. Se o presidente conseguir construir uma maioria favorável a ele, dificilmente processos de investigação contra o presidente vão ser abertos, né? Ao passo que também qualquer conflito com o legislativo pode abrir margem para que os parlamentares abram pedidos de investigação contra o líder do executivo, né? O ideal seria ter uma independência e menos interferência possível. E não é muito o que a gente observa, né? O Consulado-Geral de Portugal em São Paulo suspendeu temporariamente novos pedidos de nacionalidade por causa do número crescente de solicitações. Os interessados devem aguardar até o dia 2 de janeiro, data em que serão reabertas as informações sobre os processos. O escritório de Santos também fechará temporariamente para novos pedidos porque está sobrecarregado. O consulado disse que a medida foi tomada para evitar maior lentidão na análise dos processos que já se encontram pendentes. O Partido dos Trabalhadores pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a inelegibilidade do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, por um suposto esquema de divulgação de notícias falsas contra o partido nas redes sociais. No pedido, os advogados do PT citam uma reportagem do jornal Folha de São Paulo desta quinta-feira. O jornal diz que empresários pagaram por envio em massa de mensagens no WhatsApp contra o candidato petista Fernando Haddad e preparam uma grande operação para os últimos dias do segundo turno. Na ação, o PT diz que isso configura Caixa 2 e abuso do poder econômico na eleição. O PT pede ainda que o TSE decrete busca e apreensão de documentos na sede de uma empresa que teria comprado o serviço de envio em massa de mensagens contra o partido. A ação vai ser analisada pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi. Ao mesmo tempo, o presidente do PDT, Carlos Lupe, disse que seu partido deve entrar ainda hoje com um pedido de cancelamento ou nulidade da eleição presidencial, pelo mesmo motivo. Já o WhatsApp informou que abriu uma investigação interna para apurar se houve infração das normas da empresa ou da legislação eleitoral. Em resposta, o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, afirmou que o partido nunca contratou empresas para fazer qualquer tipo de impulsionamento nas redes sociais. Já o candidato Jair Bolsonaro disse que não tem controle se algum empresário simpático a ele faz esse tipo de operação e não tem como tomar providências. O Datafolha divulgou a segunda pesquisa de intenção de votos para presidente neste segundo turno. Nos votos válidos, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece com 18 pontos de vantagem em relação a Fernando Haddad, do PT. No levantamento do último dia 10, Jair Bolsonaro tinha 49% das intenções de voto. Hoje, ele aparece com 50%. Fernando Haddad oscilou de 36% para 35%. Brancos e nulos somavam 8%, agora são 10%. 6% não souberam ou não responderam, agora são 5%. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Bolsonaro tinha 58%. Hoje, ele aparece com 59%. Haddad passou de 42% para 41%. O Datafolha ouviu 9.137 pessoas em 341 cidades, entre quarta e quinta. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Datafolha também revelou que a maioria do eleitorado brasileiro considera muito importante que haja debates entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno. De acordo com a pesquisa, 67% acham muito importante que se realizem debates, 19% nada importante, 13% acham pouco importante e 2% não souberam responder. Para 73% do eleitorado, Jair Bolsonaro deveria sim ir aos debates. 23% consideram que ele não deve ir, 4% não sabem. 76% disseram que não mudariam o voto de jeito nenhum por conta dos debates. 23% disseram que essa chance existe. 8% que ela é média, 8% que ela é pequena, 6% que ela é grande, não sabem ou não responderam, são 1%. O Datafolha também divulgou pesquisas de intenção de voto para o segundo turno em 3 estados e no Distrito Federal. Vamos aos números de votos válidos. Em São Paulo, João Dória aparece com 53% dos votos válidos. Concorrendo à reeleição, o candidato Márcio França tem 47%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Wilson Witzel lidera os votos válidos no Rio de Janeiro com 61%. O candidato Eduardo Paes aparece com 39%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Romeu Zema tem 71% dos votos válidos em Minas Gerais. Antônio Anastasia aparece com 29%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Ibanez Rocha lidera os votos válidos para o governo do Distrito Federal com 75%. Rodrigo Hollenberg, que concorre à reeleição, tem 25%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu eleitores dos 3 estados e do Distrito Federal entre quarta e quinta. O juiz federal de primeira instância, Sérgio Moro, prestou depoimento ontem ao Conselho Nacional de Justiça. Responsável pela Operação Lava Jato no Paraná, Moro negou que tenha tentado influenciar a eleição ao tornar pública a delação do ex-ministro Antônio Palocci 6 dias antes do primeiro turno. De acordo com o documento enviado ao CNJ, Moro disse que as delações são referentes ao ex-presidente Lula, que não é candidato, e que se a intenção fosse influenciar as eleições, teria divulgado o vídeo do depoimento. O Conselho Nacional de Justiça determinou esclarecimentos ao juiz de primeira instância depois que 3 deputados federais do PT entraram com uma ação contra ele pedindo que fosse afastado do cargo. De acordo com deputados, a decisão de Moro foi política e teve a intenção de prejudicar as campanhas do PT. O andamento do processo no CNJ é mantido sob sigilo. Mais da metade dos jovens brasileiros, estudantes, se alimentam diariamente com alimentos industrializados, muito calóricos e com poucos nutrientes. Esse é um dos dados de uma pesquisa feita pelo Sistema de Vigilância Alimentar do Ministério da Saúde. O hábito de comer mais produtos frescos e saudáveis começa em casa, mas a escola pode ajudar o paladar de crianças e adolescentes. Macarrão integral com legumes na merenda escolar. A exemplo do que aconteceu no ano passado, durante a Semana de Alimentação Saudável. Estudantes da 9ª série preparam a refeição nesta escola estadual da Zona Norte da capital paulista. A professora de Ciências e Biologia sempre alerta para a importância de consumir legumes, frutas e verduras e diminuir os doces. Há alunos pré-diabéticos. Hoje em dia eles consomem muita coisa industrializada, né? Então eles precisam entender que o que eles consomem hoje vai refletir daqui a alguns anos, né? O corpo vai dar sinal de uma má alimentação. A escola tem esse papel, né? De introduzir uma alimentação saudável, introduzir o conceito de que ele tem que consumir a merenda, que é melhor do que um pacote de salgadinho, que é melhor do que um refrigerante, que é melhor do que um doce. Os alunos, que têm em média 14 anos, afirmam que a experiência na escola, um ano atrás, trouxe mudanças. Eu nem comia comida direito, sabe? E aí, depois disso, eu aprendi a comer direito, fazer a refeição certa. Eu fazia muita fritura em casa, agora eu já asso mais as coisas. Cenoura era uma coisa que eu não comia, que eu como agora. Chuchu, que eu não comia de jeito nenhum, e agora eu passei a comer. Educar crianças e adolescentes para adotar uma alimentação saudável deve ser um esforço permanente. Segundo o levantamento do SUS, em 2017, 55% dos jovens acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional consumiram regularmente alimentos industrializados, como macarrão instantâneo e salgadinhos de pacote. 42% ingeriram hambúrguer ou embutidos, 43% biscoitos recheados, doces ou guloseimas. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar indicam que quase 8% de adolescentes entre 13 e 17 anos estão obesos. Estimativa da ONU revelou que 41 milhões de crianças no mundo abaixo de 5 anos estão acima do peso. A gente tem atendido adolescente com 180, 190 quilos, 200 quilos. Muitos deixam de ir na escola, muitos não são alfabetizados no tempo certo porque sofrem bullying, ou seja, deixam de ir na escola. A Sociedade Brasileira de Diabetes aponta que crianças obesas têm 4 vezes mais chances de desenvolver diabetes aos 25 anos, na comparação com as que estão no peso ideal. A gente tem visto hoje em dia já adolescentes com diabetes tipo 2, que isso há muitos anos atrás não acontecia. Gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, isso leva a cirrose e a câncer de fígado, né? A gente tem alguns adolescentes com cirrose já e necessidade de transplante de fígado.
No quadro Linha de Frente, a Roberto e o Rodrigo, fundadores da editora MOL, que há 11 anos teve uma ideia inovadora. Pois é, eles fazem revistas e outros produtos editoriais que são vendidos em lojas, farmácias, por exemplo, a um preço baixo. Parte dessa renda é doada para 49 instituições. Eu sou a Roberta Faria, eu sou jornalista e uma das fundadoras da editora MOL, que produz a revista Sorria. Ela é uma revista que a gente vende na farmácia e o que você paga por ela, uma parte paga o custo de produção, os impostos, e o restante é doado. A gente faz isso há 10 anos e desde então a gente já vendeu mais de 10 milhões de exemplares e doou mais de 20 milhões de reais. A revista Sorria hoje ela apoia o GRAAC com 50% dos recursos, né, que são arrecadados, e os outros 50% são distribuídos entre 10 organizações que são selecionadas através de um edital. A gente já doou para o GRAAC, que está com a gente desde o início, mais de 14 milhões de reais. E esse dinheiro foi usado em grande parte para erguer um novo hospital, que aumentou em 30% a capacidade de atendimento da instituição. Em média, por ano, o GRAAC beneficia cerca de 3.700 crianças que passam pelo nosso hospital. Hoje, o GRAAC é uma instituição que sobrevive da doação da sociedade. Então, as doações que a gente recebe, principalmente da revista Sorria, elas são investidas diretamente no tratamento da criança. Os produtos que a gente faz na MOL, a Sorria entre elas, a gente se baseia em alguns princípios que são a função social do jornalismo. Um é que a gente vende a revista por R$ 4,20, é um preço muito abaixo do preço de uma revista tradicional, e com isso a gente dá acesso à leitura para mais gente, consegue democratizar esse acesso. A gente tem um conteúdo que a gente chama de conteúdo positivo, jornalismo positivo, que é contar histórias de vida que são inspiradoras e também dar um serviço voltado para a cidadania, para o engajamento, para o ativismo. Nossa ideia é a gente conseguir fazer outros produtos com essa marca para que a gente possa, enfim, levar esse conteúdo para cada vez mais gente e principalmente gerar recurso para doar cada vez mais para mais instituições. Depois do intervalo, as novidades no caso Jamal Khashoggi, o jornalista saudita desaparecido em Istambul no começo do mês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admite pela primeira vez a morte do jornalista na embaixada saudita e a polícia turca agora procura pelo corpo. A Arábia Saudita nega as alegações de que Khashoggi foi morto dentro do consulado. A gente volta já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admite a morte do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada saudita na Turquia, e a polícia turca procura por restos do jornalista numa floresta e no litoral do país. O presidente Donald Trump diz que certamente parece que o jornalista saudita Jamal Khashoggi está morto e afirmou que isso é muito triste. Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro em busca de documentos para se casar e não foi mais visto. Autoridades turcas acreditam que o jornalista, um crítico dos governantes sauditas, foi assassinado dentro do prédio e seu corpo foi retalhado e retirado do edifício. As autoridades investigam se os restos do jornalista foram enterrados numa floresta na Turquia, já que no dia em que o jornalista desapareceu, 2 veículos saíram do consulado. Um foi para a floresta de Belgrado, perto de Istambul, e o outro foi para a área rural na cidade de Yalova, no litoral turco, a 90 quilômetros da capital. Em Istambul, o jornal turco pró-governo divulgou fotos de Meshal Saad, um amigo do príncipe da Arábia Saudita, dentro do consulado no dia em que Khashoggi sumiu. Esse amigo morreu em um acidente de carro na Arábia Saudita. O jornal afirma que pode ter sido silenciado. Na quarta-feira, um jornal revelou ter gravações de áudio feitas no interior do consulado, mostrando que Khashoggi teria sido torturado e desmembrado por agentes sauditas. A Arábia Saudita nega as alegações das autoridades turcas de que Khashoggi foi morto dentro do consulado e seu corpo removido do local. Mas hoje, na Albânia, o ministro de Relações Exteriores da Turquia negou que tenha divulgado essas gravações de áudio. Disse que há uma investigação e espera os resultados dela para compartilhar de maneira transparente com todo o mundo. Faltam 5 meses para a Inglaterra deixar a comunidade europeia e a primeira-ministra britânica sai da reunião em Bruxelas sem um acerto para a saída do bloco. Mas o negociador da União Europeia garante que o acordo está quase pronto. Nous sommes à 90%
O negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, afirmou hoje que o acordo para a saída do Reino Unido do bloco europeu já está 90% pronto. Mas ele também disse que há chance de que nenhum acordo venha a ser alcançado devido ao impasse sobre a fronteira da Irlanda. Durante a reunião que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, a primeira-ministra britânica Theresa May e outros líderes da União Europeia expressaram confiança de que chegarão a um acordo sobre o Brexit. Mas os dois lados ainda discordam sobre como lidar com a fronteira terrestre entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Irlanda. A primeira-ministra britânica Theresa May sinalizou que pode estender o chamado período de transição do Brexit por uma questão de meses, depois que o Reino Unido deixar a União Europeia em março do ano que vem. Na reunião em Bruxelas, o presidente francês Emmanuel Macron resumiu o clima final do encontro, afirmando que o bloco não pode aceitar um acordo que coloque em risco a integridade do mercado único. E sem acordo com os britânicos, os líderes de 30 países da União Europeia se reuniram com representantes da política e dos negócios de 21 países da Ásia. O grupo todo representa 65% da economia global. A representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, reforçou a importância da reunião e disse que a ideia é desenvolver parcerias, debater os desafios da segurança, a luta contra o terrorismo e a imigração ilegal. A Defensoria Pública de São Paulo lançou hoje uma plataforma online para receber relatos e denúncias de episódios de agressões e discriminações, sejam presenciais ou virtuais. A plataforma se chama Observatório da Violência por Intolerância e vai funcionar como uma central para receber relatos de todo o estado de São Paulo sobre casos de violência em contextos de discriminações motivadas pelas diversas formas de preconceito e de intolerância, também relacionadas a esse processo eleitoral. As informações são todas sigilosas e a pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia. O site da Defensoria, anote aí, é defensoria.sp.df.br. A CDHU, Companhia Habitacional do Estado de São Paulo, começa a instalar elevadores acionados por placas solares em 2.000 conjuntos residenciais construídos pela empresa. Esse conjunto habitacional de 7 andares aqui na Zona Sul de São Paulo é o primeiro em todo o estado a receber um elevador anti-vandalismo. Trata-se de um projeto piloto para oferecer mais comodidade aos moradores, principalmente idosos, com dificuldades de locomoção. Segundo o governador do estado de São Paulo, Márcio França, outros conjuntos habitacionais do estado também deverão receber esse tipo de elevador. Nos 3 primeiros anos, todos os custos em relação à manutenção serão de responsabilidade da CDHU. No total, serão 2.000 unidades que podem adaptar elevadores assim. É uma tremenda diferença na vida de cada uma das pessoas, né? A qualidade de vida, a animação de chegar em casa, o jeito de trabalhar no dia seguinte, não tem comparação. Por enquanto, nós estamos com um projeto já pronto para 200, né? E aí vamos chegar até as 2.000. Terminou ontem mais uma edição dos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, na Argentina, e a delegação brasileira conseguiu mais uma medalha de ouro. Foi no futsal nessa quinta-feira, dia que terminou o evento. O Brasil venceu a Rússia por 4-1 e conquistou a medalha de ouro na primeira participação do futsal em uma edição dos Jogos Olímpicos da Juventude. Após vencer os russos na estreia da caminhada rumo ao pódio por 6-1, Karpiuk contra Breno, Matheus Moura e o goleiro François garantiram a primeira colocação para a seleção brasileira. O técnico Daniel Júnior comemorou muito a vitória em Buenos Aires e disse esperar que a medalha de ouro possa ajudar ainda mais no crescimento do futsal no Brasil. Com esse ouro, a delegação brasileira fecha sua participação na Olimpíada dos Jovens com 13 medalhas, 2 de ouro, 4 de prata e 7 de bronze, mesmo número que na edição anterior, em 2014, em Nanquim, na China. À noite, uma cerimônia curta de 45 minutos para encerrar, que foi realizada na Vila Olímpica da Juventude, celebrando os 4.000 atletas dos mais de 200 países que competiram em eventos que foram desde o basquete 3x3 até as corridas de BMX. Os próximos Jogos Olímpicos da Juventude vão ser realizados em Dakar, no Senegal, em 2022. Na última quarta-feira, o Corinthians perdeu para o Cruzeiro a Copa do Brasil. E o Cine Esporte homenageia um dos maiores nomes do futebol nacional. Garrincha no timão. Conhecido como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Mané Garrincha é quase sempre associado ao Botafogo, clube que o deixou em destaque para o mundo.
Mas o que poucos sabem é a história por trás da sua rápida passagem pelo Corinthians em 1966. Além de dar origem ao apelido de Timão, o ídolo também proporcionou ao clube, angustiado pela falta de títulos, momentos que mudariam a história do esporte para sempre. O filme foi o segundo colocado no Festival Cinefute deste ano e conta a história de Mané Alvinegro Paulista, que aos 49 anos morreu em casa no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, de cirrose hepática. O anjo das pernas tortas. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Bom fim de semana e até segunda. O Ministério da Cultura, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2018